Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais uma análise de polêmicas no Flu. Felipe Melo e Lelê. Vamos falar sobre o que Felipe Melo falou, sobre o que Diniz falou sobre Lelê. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, primeiro vou começar com o Felipe Melo. Não vou ter aqui nenhuma situação, porque eu acho que pode acabar num vídeo e acabar dando copyright. Então, os dois casos eu vou ter que deixar dessa maneira. E pra quem não sabe, copyright é justamente quando o pedido acontece e você pode acabar perdendo o canal, ou até mesmo o vídeo. Então eu prefiro não perder nenhum dos dois. Felipe Melo fala sobre a lesão de Sanchez, o jogador lá que acabou se lesionando, e causa polêmica. Porque o que ele falou sobre isso, né? Pra quem não sabe. Ele falou que ele, no meio da coletiva ali na zona mista, que ele deu uma mini coletiva, ele falou sobre esse caso e disparou o seguinte. Primeiro que ele falou que ligou pro jogador. Aliás, teve sucessivas ligações de jogadores do Fluminense ligando pro jogador, muito mais do que os jogadores do Argentino Júnior, que permitiram justamente que primeiro acontecesse essa ligação dos jogadores do Fluminense. Então foi interessante a gente ver que não foi apenas o Marcelo, mas sim todos os jogadores do Fluminense se preocuparam com o jogador. Então ele recebeu uma ligação toda hora. Achei interessante isso. E ele falou uma situação polêmica, que era: e se fosse eu fazendo aquilo? Ele falou lá, cara, se fosse eu, com certeza eu estaria saindo no camburão agora. Com certeza seria preso, porque eu sou o Felipe Melo. Isso me deixou somente pensando assim numa mini análise, né? A perseguição contra o Felipe Melo. O que aconteceu na Copa é o seu destino? Tipo, porque o Felipe Melo agiu de forma agressiva, não intencional, porque na minha concepção, aquela agressão que ele fez contra o Wesley Sneijder não foi intencional. Todo mundo sabe disso. Mas por conta daquilo, o Felipe Melo tem que ser perseguido pra sempre. Sabe? Dentro da psicologia, isso é muito importante falar. O Felipe Melo me ajuda bastante a entender mais a psicologia. O Felipe Melo, ele falou uma coisa muito interessante. Como posso falar? Ele fala sobre isso. Sobre essa continuidade que está acontecendo. Dentro da psicologia, existe pelo menos duas maneiras. Uma maneira justamente de guardar, e uma maneira justamente de zero. O guardar e o zero, tecnicamente falando. É só para vocês entenderem melhor. Ou você tenta guardar o máximo possível de informações do seu cliente / paciente, ou você tenta sempre no zero. Claro, estabelecendo que você já teve um, tá? O que significa esses dois? Significa que, não, eu vou pegar tudo que você fez, vou guardar para simplesmente fazer um trabalho de continuidade, ou eu simplesmente vou começar sempre no zero para novamente tentar entender o que sempre aquele cara fez. No meu caso, na minha formação, eu sempre fui no zero. Eu sempre tratei os meus clientes como se ele tivesse vindo no primeiro dia, no segundo dia, pelo menos. Então sempre com coisas novas, sempre apontando situações novas. E é isso que eu acredito que tem que ser no futebol. O que aconteceu no Felipe Melo na Copa do Mundo não pode servir como pretexto de colocar ele na rua só porque ele é Felipe Melo. Então eu concordo com isso. Eu acho que há uma perseguição sim contra o Felipe Melo. E ele está completamente com razão. E ampliando o debate, né, a realidade do caso do Marcelo, já tem informações agora que me parece que a lesão é realmente preocupante e que
tem toda uma potencial situação do cara possivelmente não voltar. Mas não é tipo assim, não é mais em prol de não voltar, é mais em prol de poder voltar. Mas vai demorar muito mais tempo do que esperava. Eu vi justamente ali todo o raio-x e realmente é preocupante. Dito isso, antes de falar sobre o próximo tema sobre Lele, que também é mais uma polêmica, se inscreve no canal, faça o trilho pra você que curte, comente, compartilhe, redes sociais da Questão TV, de todas as 10, 12 e 20 horas, pix na tela e vamos falar mais sobre outra polêmica. Lele é expulso e Diniz vai em defesa dele. Falou que era um absurdo ele ser expulso. E sabe, até o próprio React Rubro-Negro, quando ele fez esse React, ele falou o seguinte, que o lance, não sei como que eles deram vermelho pro Lele. O Lele não teve intenção nenhuma de fazer isso. Aliás, o Lele só utilizou um artifício normal, que é justamente isso. Entender que o bandeirinha estava errado, chutar, e se metesse o gol, poderia ser revisado pelo VAR. Basicamente é isso. Na minha história, o bandeirinha, ele errou nesse lance. Porque era um lance muito próximo, e lances muito próximos, segue o jogo. Segue o jogo. Entendeu? E depois veio o VAR. O bandeirinha errou, tá? Eu não sei se você sabe, mas o bandeirinha só pode apontar justamente se você tem 100% de certeza. E no caso desse lance específico, ele não tinha 100% de certeza. Ele não poderia ter 100% de certeza. Até eu achei que o Lele estava em situação. E olha que eu vejo sempre todo o campo. Então desculpe, bandeirinha, desculpe, árbitro do jogo Armão Abate, mas você está completamente enganado com isso. E aí ele é agredido pelo jogador, e o agredido que toma cartão vermelho, desculpe, está completamente equivocado essa situação. E novamente, só deixa justamente o jogo, que já é bem mais difícil ainda. Em dúvida, pro agredido e não pro agressor. Cara, foi uma vergonha o que o Armão Abate fez. Sobre o lance correto eu estou falando, é sobre isso. Meu Deus do céu, o que o Lele fez de tão grave? Ele não fez nada, ele só teve a letra fria da regra. Mas novamente, mentem. Sabe, sinceramente mesmo, diversas vezes o Flow, podendo fazer uma discussão correta com árbitros de futebol, ele não fez em nenhum momento. Porque eles não sabem fazer a discussão correta. Eu perguntaria justamente para o árbitro o seguinte: me fala uma coisa. O Daronco falou, ele mostrou 2 cartões, o amarelo e o vermelho. E ele falou que existe uma zona ali entre o amarelo e o vermelho. A pergunta é, isso é verdade? E até mesmo, como é que você pode dar um cartão pro agredido? Eu perguntaria justamente sobre isso tudo. Eu perguntaria sobre situações ali. Porque, desculpe, o Lele tomou vermelho porque o árbitro foi covarde contra o Everton. O Everton deveria ter saído... Que? Você vai bater no jogador? Na minha frente era vermelho. O Everton era para ter tomado vermelho. E o Lele era para ter acontecido nada. Mas o árbitro foi covarde. Covarde demais. É sobre esse Armão Abate que é para mim o árbitro mais covarde, fraco. E que sinceramente mesmo, não sei como que ele tá ainda na Série A desse Brasileirão. Ele consegue ser pior do que o Daronco, do que o seu Flávio Pereira. Ele consegue ser pior do que esse cara. É impressionante como que o nível dele está cada vez caindo. Dito isso, você concorda com a expulsão do Lele? Você concorda com a afirmação do Felipe Melo? Deixa aqui nos seus comentários. Se inscreve no canal, faça o trilho para você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais de Questão TV, de todas as 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações.